Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Eu quero ler apenas o versículo 9 e o 10. Quantos encontraram, digam amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E o 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor, porque a missão do nosso Jesus foi vir buscar aquele que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mas Ele veio nos buscar. Ele veio com um plano de salvação para mim e para você. Nós estávamos mortos, mas o Senhor veio e nos trouxe vida. Meus amados irmãos, o capítulo 19 do Evangelho de Lucas vai falar acerca de um homem pecador chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus ele passava em Jericó. Pelo que nós entendemos, irmãos, Jesus só teve em Jericó uma vez. Passando na velha Jericó, Jesus ele vai curar um homem cego chamado Bartimeu. Entrando em Jericó, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai ter um encontro com um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu ele era um chefe dos publicanos. E a Bíblia descreve Zaqueu como um homem rico. Mas quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, eram homens que tinham passado a trabalhar para Roma. Eles eram tidos como traidores da sua própria pátria. Então, o contexto histórico nos diz que os publicanos eles eram odiados por toda a sociedade, eram pessoas que eram virtualmente mortos pela sociedade. Então, eles eram proibidos de entrar nas sinagogas. Eles eram proibidos de orar nas praças. Por quê? Porque os publicanos eles cobravam impostos do povo, porém, há uma prática que eles faziam naquela época, quando eles chegavam na venda, de seu Antônio, por exemplo, e eles encontravam um livro à venda no comércio de seu Antônio. Por exemplo, a moeda naquela época era o denário. Por exemplo, ele chegava e encontrava esse livro à venda por 2 denários. E ele chegava, olhava e dizia: não, esse livro ele não vale 2 denários. Ele vale 5 denários. E o que acontece? Ele tributava seu Antônio em cima de 5 denários. Então, o que acontece? Aquilo ia empobrecendo toda a sociedade. O comércio estava sofrendo com a cobrança de impostos. Então, aqueles homens eles eram odiados
por toda a sociedade, mas era o trabalho daqueles homens. Era o trabalho daqueles homens. E aquele trabalho distanciava aqueles homens do caminho da salvação. Por quê, meus irmãos? Até quando e como pode o meu trabalho me distanciar de Jesus? Desde quando o seu trabalho seja pecaminoso. Desde quando o trabalho do homem for denigrir a vida de outro. Então aquilo traz espiritualmente uma distância do caminho da salvação. A Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar e buscar o pecador. Mas é necessário um arrependimento, é necessário uma mudança de vida mediante a presença de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Zaqueu era odiado. E Jesus entrava em Jericó. E o texto ele nos diz que Jesus queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Quando a gente diz ver quem era Jesus, parece que ele queria só ver quem era Jesus, olhar para o rosto de Jesus, conseguir diferi-lo e olhar como eu vejo aqui o meu pastor Paulo, e sei que o meu pastor Paulo não é o presbítero Estevão. Por quê? Porque eu olho para a face do meu pastor, então mesmo que ele esteja em meio à multidão, eu vou saber quem é o pastor Paulo em meio à multidão. Se o nosso presbítero Estevão se sentar ali, eu posso passar a minha vista e olhar para todos, mas quando eu chegar até ele, aos meus olhos, chegar ao presbítero Estevão, eu vou saber, aquele é o presbítero Estevão. Nos parece que Zaqueu apenas queria ver a face de Jesus. E aquela curiosidade foi despertada em Zaqueu, e Zaqueu ele começa a procurar saber quem era Jesus, mas a Bíblia diz que ele tinha duas dificuldades. De cara ele vai encontrar duas dificuldades. A primeira, o seu trabalho, porque o seu trabalho gerava ódio, gerava rancor nas pessoas. Então ele era odiado. Eu fico imaginando que Zaqueu, quando ele tentava ver alguém, quando ele tentava se aproximar de Jesus, quando ele chegava ali naquela multidão que o povo olhava, dizia: epa, é Zaqueu, fecha, não deixa ele passar. Talvez Zaqueu forçasse a multidão para tentar passar, mas quando alguém via, dizia: não deixa ele passar. E quem sabe até mais, ele tentasse um pouco mais e tentasse empurrar alguém, acotovelava, tentava passar, mas quando alguém via, fechava a vaga. E Zaqueu assim não conseguia ver quem era Jesus. E para piorar a situação, o texto ainda diz que ele era um homem de pequena estatura. E a dificuldade chegou até a vida de Zaqueu, e ele não conseguia ver quem era Jesus. Mas quem era Zaqueu? Era homem pecador que tentava ver quem era Jesus, mas havia uma barreira na frente de Zaqueu. Eu não sei qual a barreira que esteve diante de você, que talvez até te impediu de chegar aqui nessa noite, mas eu olho com meus olhos e consigo contemplar a face de cada um dos meus irmãos, e sei que as barreiras no dia de hoje, elas foram rompidas. E aqui eu vejo servos do Senhor que conseguiram chegar até a face de Jesus nessa noite e conseguiram contemplar o rosto de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as barreiras que têm te impedido de chegar até Jesus? Quais são as dificuldades? O que é que tem te impedido de chegar até a casa do Jesus? Mas olha para quem está do teu lado e diga: você é vitorioso, porque hoje você chegou até a presença de Jesus. Você é mais do que vencedor, porque as barreiras no dia de hoje não conseguiram te interromper de chegar até a casa do Senhor. Somos privilegiados de aqui estar. Tem alguns Zaqueus aí fora que não conseguiram romper as barreiras, não conseguiram adentrar a casa de Jesus. Foram barreiras
que foram postas diante deles. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela consegue romper as barreiras e ela vai alcançar o manto das vestes de Jesus e ela vai conseguir tocar e alcançar o seu milagre. Ela rompeu as barreiras. Olha para quem está do teu lado e diga a ele: ainda que as barreiras sejam maiores que você, ainda que você seja alguém de pequena estatura, não desista de romper as barreiras. Vá em frente, insista, empurre, dê cotovelada, mas passe, rompe as barreiras, toque nas orlas da veste do mestre, porque quando você tocar vai sair virtude. Vai sair virtude, vai sair virtude, vai sair virtude e você vai ser curado. Você vai ser curada. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu. E Zaqueu que não rompeu? Zaqueu não rompeu as barreiras, mas Zaqueu tomou uma atitude. Zaqueu não conseguiu atravessar a barreira, mas Zaqueu disse: eu também não fico quieto. Eu vou adiante, vou subir na árvore. Zaqueu, ele vai adiante porque sabia que Jesus ia passar pelo caminho. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele sobe numa árvore, uma figueira brava, também tida em algumas traduções como sicômoro. E a Bíblia diz que Zaqueu sobe até uma árvore. Já que a barreira eu não posso romper, aí Deus dá estratégia. Aí você vai subir, você vai passar à frente e vai subir na árvore. Mas ninguém vai te impedir de ver Jesus. Sabe por quê? Porque se a barreira não for rompida, Deus dá estratégia. Deus dá estratégia, mas Ele não vai te perder. De um jeito ou de outro, tu vai chegar até Jesus. Como tu estás aqui nessa noite, na presença dEle, louvando e engrandecendo o nome de Jesus nessa noite. Aí Jesus vem passando. Quando Jesus olha, encontra Zaqueu em cima da árvore. E o interessante, meu pastor, é que Zaqueu agora está acima de Jesus. Pegou a visão? Zaqueu agora está acima de Jesus. Mas para ter encontro com Ele, é necessário descer. Quer se encontrar com Jesus? Desça. Porque em cima não dá para se encontrar com Jesus. Mas quando você desce, aí você consegue se encontrar com o mestre. Quando você toma uma atitude. Jesus chega perante a Zaqueu. Zaqueu está no lugar alto. Aí Jesus vai fazer um convite e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Aí Zaqueu desce. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Zaqueu desce com alegria. A Bíblia diz que ele desce com alegria e recebe o mestre em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, ele desce com toda a pressa e recebe o mestre. Mas a visita do mestre na casa de Zaqueu causa algo extraordinário na vida e na casa de Zaqueu. Porque quando ele chega, quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, aí Zaqueu vai olhar e dizer: Senhor, eu resolvo, dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, Jesus entra na casa, o arrependimento vai ao coração de Zaqueu, e Zaqueu se arrepende de tudo quanto Zaqueu tinha feito. Aí Zaqueu olha e diz: olha, a quem eu defraudei, aos pobres eu dou a metade, mas se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Aquele homem que era pecaminoso, aquele homem que estava defraudando alguém, ele agora estava arrependido daquilo que ele tinha feito. A Bíblia diz que Zaqueu, ele restitui a quem ele defraudou 4 vezes mais.
Louvado seja o nome de Jesus. Êxodo capítulo 22, melhor dizendo. Êxodo capítulo 22. Se alguém roubar uma ovelha, devolva por ela 5 ovelhas. E se alguém roubar um boi, devolva por ele 4 bois. Zaqueu agora começa a cumprir o que está escrito na lei. Zaqueu, até Jesus entrar na vida de Zaqueu, Zaqueu era tido como um fora da lei. Alguém que não obedecia nem à lei, nem a Jesus, ele estava por cima. Mesmo sendo baixo, ele estava por cima, porque ele estava defraudando. Ele estava esmagando aquela população, aquele povo. Mas mediante a presença de Jesus, Zaqueu agora se arrepende e ele diz: olha, Senhor, eu restituo 4 vezes mais aqueles a quem eu defraudei. Aqueles a quem eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Olha, se alguém te defraudou, se alguém pegou aquilo que era teu, o Senhor vai entrar como juiz na tua causa, como um advogado fiel, e você vai ser restituído. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus ainda entra na casa, Jesus ainda trabalha no coração, Jesus ainda é juiz, ainda é advogado, e você é filho, você é filha, você é servo, você é serva, você tem dono. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Restitui 4 vezes mais. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus vai olhar e vai dizer: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Aí ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ei, deixa eu te dizer algo. Jesus nessa noite, ele quer entrar na tua casa. Ei, é Jesus dizendo para você nessa noite: desce com pressa, mas não demora não, vem logo, Zaqueu, desce, vem aqui embaixo, porque hoje me convém pousar na tua casa. É Deus dizendo nessa noite: eu vou entrar na tua casa, e quando eu entrar na tua casa, tu vai ver coração arrependido, tu vai ver pessoas dentro da tua casa se arrependendo e dizendo: eu vou restituir, eu vou consertar o que está errado, porque tem pessoas que olham para você e dizem: ali não tem mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: desça com pressa, porque quando eu adentrar dentro da sua casa vai haver mudança. Quando eu adentrar dentro da sua casa vai ter transformação. Quando eu adentrar dentro da sua casa vai ter renovo. Quando eu adentrar dentro da sua casa vai ter mudança. Vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Há pessoas que olham para a tua causa e dizem: olha, ali não tem mais jeito, não tem mais solução. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, alguém vai dizer: este se hospeda com pecadores e come com eles. Jesus recebe uma crítica. Jesus ouve uma crítica, ele é criticado. Por quê? Porque entrou na casa de um pecador. De quem critica, Jesus ouviu: este se hospeda com pecadores e come com eles. Mas de Jesus, Zaqueu ouviu: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por quê? Zaqueu, Jesus não repassou a crítica para Zaqueu, porque a crítica Jesus ficou para ele. As dores Jesus guardou com ele. As nossas dores Jesus guardou com ele.
mas abençoou Zaqueu quando disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Quando ele adentrar na sua casa, você vai ver mudança. Aquele que não tinha mais jeito, você vai ver inesperadamente a mudança. Não é você quem vai questionar, não é você quem vai trazer uma mudança, mas é a presença do Mestre dentro da tua casa que vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter arrependimento, vai ter transformação, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter jeito, vai ter mudança, vai ter mudança. Jesus quer entrar na tua casa nessa noite e Ele quer causar a transformação. Há coisas que eu e você não pode fazer, mas convida Jesus a entrar na tua casa. Zaqueu não precisou convidar. O Salvador, ele se convidou para estar na casa de Zaqueu. Jesus quer entrar na sua casa nessa noite. Jesus disse: hoje me convém. Pode não convir para muitos que levantam críticas ao teu respeito, mas aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele te diz nessa noite: hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém adentrar no teu lar, adentrar no teu ser, adentrar na tua vida, entrar na tua família, causar transformação, trazer um renovo, trazer uma bênção para a tua vida nessa noite. Olha para quem está do teu lado e diga ele: o Senhor quer entrar na tua casa. Só é necessário descer. O que foi que Zaqueu fez? Desceu, e desceu com pressa, e recebeu com alegria. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Jesus causou transformação na vida, no ser. E Deus vai fazer transformação na tua vida nessa noite. Deus, ele vai trazer renovo para a tua vida nessa noite. Aquele que está morto espiritualmente, Deus está entrando com providência na tua vida nessa noite. Se você entrou aqui morto espiritualmente nessa noite, você vai sair com vida, como Lázaro saiu daquele túmulo com vida, através de uma palavra que foi proferida por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Você vai sair com vida. Jesus, ele vai entrar na tua casa, ele vai trazer uma transformação, porque o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Se tem algo perdido na tua casa, eu te digo nessa noite, Jesus vai encontrar. Alguém pode até dizer está perdido, mas Jesus é aquele que chega e encontra. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Tem alguém que olha para o teu filho, a tua filha, e diz: olha como é que ela anda, olha como é que ele anda, olha como é que ele procede, olha como é que ele faz. Mas Jesus, quando ele entrar na tua casa, ele vai causar transformação. Jesus vai mudar a história. Quando ele entrar na tua casa, ele vai mudar o rumo da história. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que você queria fazer, mas não pode. Só quem pode fazer é Ele. Convida Ele para dentro da tua casa, que Ele vai fazer. Convida Ele para dentro da tua casa, que Ele vai trazer a transformação necessária.